Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos ligar a Jesus, pedindo a Ele ajuda, porque todos nós viemos buscar o amparo divino para as nossas dificuldades, respostas para as nossas dúvidas, né? Dentro de tudo que passamos aqui, encarnados no planeta Terra, precisamos estar mais ligados a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com um amigo divino que está sempre conosco e nós muitas vezes não percebemos a presença de Jesus falando conosco através do nosso pensamento, falando conosco através do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas neste momento todos com o ideal de buscarmos a nossa própria recuperação. Estamos pedindo a Jesus que nos dê força, Jesus, que ilumine os nossos caminhos aqui na terra, para que possamos encontrar em Ti a inspiração, a solução para as nossas dificuldades, que sabemos criada por nós. Neste momento, Te rogamos as Tuas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, para os nossos irmãos que também nos ajudam, a equipe espiritual direcionada ao bem, ao amparo, à orientação de todos aqui presentes, equipe especializadas no tratamento fraterno, estão também ligados a nós e nós Te rogamos, amigo divino, dê força a todos para que possam, nesta união de forças mentais, forças sentimentais, possamos nos encontrar juntos a Ti. Abençoe os nossos irmãos com os nomes colocados no nosso livro de prece, para que todos recebam a presença da luz, que é Jesus, visitando os nossos lares, aqueles que lá ficaram encarnados, desencarnados, para que possam, amigo divino, receber a sua visita, acalmar as aflições, e continuarmos com a esperança dentro de nós, para caminharmos aqui na terra, usando o que aprendemos contigo no Teu Evangelho. Paciência, amor, para que os nossos caminhos sejam aliviados das nossas aflições. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, uma lição muito importante, que fala, que nos ensina, que nos faz refletir sobre as nossas enfermidades, né? Então, do livro Rumo Certo, a lição 13, um só problema. E nos diz os espíritos que usam o Chico Xavier como Emmanuel, passando para nós sobre as nossas enfermidades, as nossas doenças que trazemos. Ele diz assim: quando a ilusão nos acolhe o espírito, impelindo-nos para amargorosos desenganos, evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossas expectativas sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos iludir pelas nossas próprias superestimação acerca de criaturas e circunstâncias, né? Então, que nós tenhamos cuidado para que não venhamos criar ilusão, né, em nós, porque nós somos espíritos. Então ele diz, quando a ilusão acolhe o nosso espírito, nós sentimos essa ilusão avançar dentro de nós, e muitas vezes a gente fica desenganado, desesperado, aflito com as situações que acontecem na nossa vida, né? E a gente passa a responsabilidade dos acontecimentos, das dores e de toda a situação aos outros, e são criações nossas, mas a gente muitas vezes ainda não admitimos, né? E a gente fica querendo acreditar, ser iludido novamente, que as circunstâncias não foram criação nossa,
E na realidade são, né? Da nossa responsabilidade. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos ao despenhadeiro de remorsos, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós mesmos, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Então, veja bem, quando nos encontramos assim, aflitos, né, desesperados, nessas rajadas de aflição que nos chegam sem saber o que fazer, num despenhadeiro da nossa vida, a gente muitas vezes se descamba para o remorso, porque a gente sabe que fomos invigilantes e deixemos que a intranquilidade penetre o nosso ser, que é nosso espírito, que é a nossa consciência. Então, o mal está todo, como Jesus nos ensinou, dentro de nós. Por trás dos sofrimentos, olha só, por trás do sofrimento a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade e de ilusão. Veja bem, que orientação, né? Por trás do sofrimento. Todos nós sofremos. Por algo, estamos sofrendo aqui na Terra. Então, esse sofrimento, ele origina do nosso orgulho ferido. Ah, porque comigo, né? É uma situação tão difícil, mas eu não sou tão ruim assim. Por que, né, ser comigo esse sofrimento, né? Então, é simplesmente uma paixão pelas aparências, porque todos somos iguais. Ninguém é mais e nem menos. Todos somos iguais, né? Todos nós erramos e continuamos aqui na Terra, se não nos vigiarmos, errando novamente, sempre, né? Então, aí significa que a gente está criando em nós aparências que ainda se nos afeiçoam ao sentimento de superioridade ilusória, que é a ilusão, ninguém é superior a ninguém. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, da essência, existe apenas a incompreensão, que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiências, devoções e atitudes, para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Então, veja bem, que às vezes a gente reclama da ingratidão de outrem, né, para conosco, e essa exigência que fazemos, falta ao outro ou a nós a compreensão que o outro, ele está vivendo como ele precisa viver, e nós exigimos que os outros façam por nós, né? E aí ele está vivendo do modo dele, assinalando o modo dele, e nós passamos a exigir dos companheiros experiências de devoções e de atitudes, as quais ainda eles não estão amadurecidos. Por isso a gente sente ingratidão do outro, mas significa que o irmão a quem exigimos que ele seja grato para conosco, não estão amadurecidos, não têm o conhecimento necessário, né? Ele continua dizendo, Emmanuel, empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. A gente não imagina o que o outro, né, não tem condições ainda de fazer aquilo que desejamos receber do outro, no campo da gratidão, né? Recebemos ingratidão porque ele está despreparado, ele está imaturo para agradecer a Deus o que vem recebendo, né? Então a gente está avaliando o esforço alheio. E muitas vezes a gente diz, não se esforça para ser melhor, né? Mas é cada um de acordo com a sua condição. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra,
provas e inibições, obstáculos e luta, que por vezes começam para nós no berço. Veja bem, essas lutas que sofremos hoje no corpo físico, ela começou no berço ou de outra encarnação, ou dessa mesmo, a gente já vem de outras existências, errando sempre, né? Começam para nós no berço físico, assim que tomamos o corpo físico. O montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós. Esses problemas, o sofrimento, as dores, é uma carga que trazemos conosco de sombra, não é de luz ainda, né? Por injunção da contabilidade divina. Vem de cada existência, a contabilidade divina vem marcando, né? Colocando em nós ali, registrando em nossas mentes os erros de várias reencarnações nossa. Transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de um livro para outro, né? Aí você está devendo esse mês, não conseguiu pagar, o mês que vem você vai na nova folha, dívida do mês passado que a gente não conseguiu. Então, de existência em existência, da existência passada, a gente vem com dívidas que nessa existência a gente já dobrou as dívidas nossas, né? Não acertamos as nossas dívidas. Então, ele diz assim como determinada conta é transferida de livro para livro, né? Não porque nós não pagamos as nossas dívidas, às vezes no banco desse mês, que ele vai, né, a pagar. Não, passa para o livro novo, para a folha nova, a nossa dívida, com juros e correções monetárias, né? Na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos, contabilidade do mundo, né? Conforme os débitos que assumimos do passado, são contabilizados nessa existência. Por isso a nossa dificuldade é pesada, né? Porque nós trazemos de muitas encarnações dívidas do passado, né? À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental, nos diz o Espírito: nós em nós mesmos. Esse é o problema. Qual é o problema da nossa vida? Nós mesmos, né? Porque a gente nunca vivenciou o que precisávamos já estar vivenciando hoje, né? Em existência nenhuma. Então, a gente é um problema para nós mesmos hoje. Porque hoje eu tenho dificuldade de mudar o meu sentimento, eu tenho dificuldade de mudar meu pensamento, eu quero continuar do mesmo jeito, né? Porque eu sou assim, não tenho condições de mudar. E a gente veio com condições de mudar, sim, o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Aí ele continua dizendo, para terminar: aprendamos a conhecer-nos. Vamos aprender, nos conhecermos. Por que eu adoeci? O que eu pensava antes? O que eu estava fazendo? Em outra existência, a gente não tem essa condição, mas podemos receber através do sono, no encontro com os nossos benfeitores, na vida espiritual. Ele nos recorda à medida que podemos ser recordados, porque nem de tudo nós temos capacidade de lembrar, mas à medida que eles puderem nos ajudar, eles estarão trazendo para nós o porquê do sofrimento, o porquê que a gente está passando por grandes dificuldades de desequilíbrio, né? E de muitas coisas que a gente não tem hoje aquela condição de nos livrarmos dela. Terminando, ele diz: retifiquemos a nossa vida por dentro de nós. E a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Então, olha só o caminho. Esse é o caminho para todos nós. Retifiquemos, né? Vamos nos conhecer. Quem sou? Conhecer o meu pensamento, conhecer meus sentimentos, como eu estou agindo diante da vida com os meus irmãos. Todos somos irmãos, né? E aí vamos retificar a nossa vida por dentro. E a vida por fora será revelada sempre
pela maravilha de Deus, né? Reconhecendo sempre que a gente está agindo amorosamente, aí estamos representando o nosso viver por dentro, com amor, com simplicidade, né? Para com todos. E do Evangelho dessa noite, Palavras de Vida Eterna, nós vamos fazer uma lição que nos ajuda a completar também os nossos sofrimentos, porquê, como devemos fazer. E nos diz assim a lição 146, sirvamos em paz. De Paulo, capítulo 4, versículo 6. E o texto do Evangelho é o seguinte: não estejeis inquietos por coisa alguma. E a gente às vezes nos inquieta, né? Mas por que isso? Eu quero saber, né? Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Por que que eu sofro? Por que que eu passo por isso? O que que aconteceu na minha vida que nos veio às próprias mãos tanta dificuldade para vencer? Então, não estejamos inquietos por coisa alguma. Quem nos ajuda a resolver a nossa situação é Deus, né? Ele tem o governo de tudo aqui na terra. E aí Emmanuel nos diz: quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas, aliás. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo. Meu Deus, né? Sem motivo. Ou exausta, sem razão aparente. Né? Eu estou tão cansado hoje, estou exausto no meu serviço, não sei porquê. Estou pesada comigo mesmo, né? E isso em toda parte, nos diz o Evangelho de Emmanuel. Aí ele diz assim: transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundavelmente contra o meio em que vivem. Veja bem, é bem a gente, né? O Evangelho nos conhece por dentro, o nosso espírito, né? Errôneo. Então, todos os lugares, no médico a gente vai, o médico tem que resolver nosso problema, né? Dá um remédio que a gente fica curado. Mas o que a gente tem que fazer? Em várias existências, o nosso passado é sombrio, não tem luz, não tem entendimento, não tem paciência, não tem compreensão com ninguém, nem com a gente mesmo, né? Mas a gente, né, chega na casa religiosa, os benfeitores vai ter que me ajudar. A carga está pesada demais, né? Eu sinto que tem muitas presenças espirituais comigo. Mas quem é o problema? Nós contra nós mesmos, né? Nos diz a lição. Então, a gente chora de tédio, confessam desconhecer as causas que estão nos trazendo assombrosos males. E está dentro de nós os males. Por isso a gente precisa estudar o Evangelho para nos conhecer. E aí nós vamos colocar dentro do nosso pensamento o porquê eu sofro, o que eu fiz no passado. A gente sabe que não foi coisa boa, porque ainda não fomos transferidos do planeta Terra, né? Estamos aqui até hoje. Olha só, ele nos ensina como colocar o nosso pensamento. Vamos prestar atenção que o Evangelho é luz para o nosso caminho. Ele diz: é que vias de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiramo-na ao despenhadeiro da margem. Em vez de a gente pegar o caminho certo, quem é o caminho certo para nós? Jesus. A gente prefere ir para as margens da estrada, né? Mas me facilitou isso aqui, eu estou fazendo. É errado, mas eu vou fazer, né? Se tem consciência, mas a gente faz, né? Que a terra hospeda, olha só o que Emmanuel fala, que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. Então, a terra aqui, ela é uma hospedagem.
A gente está aqui na escola para aprender, para mudar o nosso modo de viver, de pensar, de ser, né? Então, que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós, mesmo, todos sabemos. Todos nós aqui na Terra. A gente diz assim, mas eu não sou tão mal como fulano. Mas a gente é endividado diante, boa noite, irmão, endividado diante das leis de Deus, né? Não cumprimos, a gente vai sempre pelos desvios, né? Da lei correta, da lei de Deus. A imprensa, olha só, uma coisa importante que ao estudar a lição, a gente pôde aprender. Primeiro, né, a gente aprende, mas depois a gente estuda junto. A imprensa divulga, talha colunas e colunas dedicadas às tragédias. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam, escuras previsões. A gente vê isso, né, aqui na Terra. Tudo isso acontece, nos diz Emmanuel. Isso tudo é inevitável. A gente tem que passar por isso. Tem que passar por esses momentos de profetas pessimistas, nos trazendo escuridões, previsões de escuridão, de dores aqui na Terra. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrário à harmonia, não urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrário à harmonia da vida, qualquer atenção além da necessária. E como a gente grava, né? Uma coisa ruim a gente comenta com milhares de pessoas. Eu tenho que passar para o fulano prevenir. E a gente está passando mais notícias, a gente já está envolvido. E olha só que a lição vai nos dizer como que a gente fica envolvido com essas notícias. Olha só. Basta empregar exageradamente a energia mental, o nosso pensamento. Basta que você use o seu pensamento exageradamente num dos crimes para entrarmos em relação com os agentes destrutivos que os provocam. Muitas vezes a gente comenta isso, né? Que a gente ouve uma notícia não boa, ou assiste um filme, ou assiste um vídeo, né, não bom. Aqueles agentes que criaram aquela peça, eles estão ali nos envolvendo, a gente nem percebe, mas a nossa mente já fica envolvida com aquele noticiário, com aquele crime, com aquela situação dolorosa. Veja bem o que nos traz o Evangelho hoje, né? O que nós estamos vivendo. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou a resistência ao mal, mais tempo que o tempo indispensável. Veja bem, manter, né, oferecer para nós um repouso mental, não adentrarmos a certas situações, porque nós vamos também estar envolvidos pelos agentes criadores daquela notícia, fora do corpo, no corpo físico, né? Então, que a gente possa, né, dar resistência ao mal, mais tempo que o tempo indispensável, para o bem, né? Porque para o mal, se a gente usar, né, de tudo aquilo que estamos ouvindo, nós vamos ficar participantes das notícias perigosas que a gente está assistindo. Então, é preciso que a gente dê mais tempo indispensável, para que a gente possa se equilibrar, ouvir e deixar para lá. Porque senão, nós vamos cairmos na preguiça ou na cólera, que nos desgastam as forças. Isso é verdade. Se a gente prestar atenção, conforme que a gente ouve, pode ser notícia, pode ser de alguém que
tem contato conosco, que nos fala alguma coisa, a gente começa a ficar envolvido com aquele assunto e, de repente, nós já estamos dominados pelas mentes criadoras do mal. Meu Deus, é muito cuidado com a nossa mente, né? Ele continua assim: se consumimos alimentos deteriorados, rumamos para a doença. Comemos alimento deteriorado, a gente vai para a doença, né? Se repletarmos o cérebro, se usarmos o nosso cérebro, encher esse cérebro de preocupações descontrolada, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. Então a gente já sabe por que estamos desequilibrados, né? Em determinados momentos. Porque a gente está usando o nosso cérebro com coisas não boas, coisas que nos desequilibram, o pensamento e tudo em nós. Ele diz assim: imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, com as más notícias. Sempre devemos nos preocupar e nos preencher de pensamentos e sentimentos bons, de fazer o bem cada vez mais, de assistir, de falar no bem, né, de fazer esse bem aonde estivermos. Porque Paulo nos recomenda que não nos estejamos inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, cabe a nós, né? Que estamos estudando o Evangelho, elegemos Jesus por nosso mestre, a obrigação, olha só, porque a gente ainda perde muito tempo de ser mais beneficiado aqui na terra. A obrigação de andar no mundo, aqui, encarnado e agora, ainda conturbado e sofredor. Nem gastar tempo e vida em questão supérflua. As coisas que nos preocupamos, que às vezes não vai nos preencher o espírito, né? É supérfluo. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não têm benefício para o espírito. E aí ele diz assim, terminando, ele diz assim: prossigamos firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Essa deve ser a nossa preocupação, né? Continuarmos, conseguirmos assim, prosseguirmos firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. E qual é o caminho que Jesus nos traçou? Amar e servir, hoje e sempre. É o que Jesus nos ensinou. Que Ele nos abençoe, nos dê força e coragem para que nós possamos, nos momentos em que ouvirmos algo que não vai beneficiar e nem nos trazer paz, que a gente procure esquecer, para não ficarmos perturbados. Porque nós vamos ficar envolvidos com os agentes criadores daquela situação. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.